Olá, turma, vamos a mais uma aula sobre a nossa disciplina, tá ok? Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a marca. O que a marca é? A marca nada mais é do que um símbolo, um significado, um nome escrito, uma imagem ou um desenho que vai simbolizar e dar uma identificação a uma determinada empresa, a um determinado produto, a um determinado serviço. E como que funciona isso? O profissional de marketing ele precisa entender muito bem sobre essa questão, aonde ele precisa colocar na mente do consumidor o que ele realmente deseja e que essa marca possa estar sendo fortalecida por essa escrita, por esse símbolo, tá ok? E que seja facilmente reconhecida e lembrada. Esse é o principal. Eu preciso olhar para um determinado desenho, para uma determinada escrita e automaticamente identificar que produto e que serviço se refere àquele símbolo ou àquela imagem, tá? A marca, ela faz isso. Então, atualmente, a gente vive num momento onde tem vários serviços, né, e produtos, e como que eu vou ser diferenciado dentro disso daí, ter essa diferenciação? A marca precisa ser tão poderosa que quando eu olho para aquela marca, eu falo assim, é a marca tal. É simples a gente entender. A gente vê um símbolo da Nike, aquele desenho, a gente sabe, não precisa ter um nome escrito. A gente vê o símbolo do McDonald's e a gente sabe que é o McDonald's, não precisa estar escrito embaixo. Então, isso que é ser forte. A gente vê o símbolo da Coca-Cola, aquela escrita da Coca-Cola, a gente automaticamente consegue identificar aquele produto, sabe o que é aquilo. Então, isso é bem importante para que possa ser fixado na mente do consumidor, tá ok? Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter um planejamento e avançado dentro da qualidade desse produto. É fornecer alguns elementos para desenvolver um plano de qualidade que dê suporte a esse desenvolvimento da marca, onde esse serviço irá satisfazer ao nosso consumidor. Então, quando a marca é forte e esse serviço ou produto é forte, eles se casam. E aí fica sensacional essa fusão, tá ok? E como que eu faço para buscar esse planejamento avançado dentro dessa qualidade? É muito simples, eu preciso atender a alguns objetivos. E quais são esses objetivos para o planejamento avançado dentro de uma qualidade de produto ou do produto? É a mudança de desenvolvimento, que é eu antecipar a identificação da hora que tem que ser mudado. Eu vou desenvolver um produto, eu antecipo isso, tá ok? Quando eu antecipo isso, eu tenho uma redução nesse desenvolvimento. Quando eu tenho essa redução dentro desse desenvolvimento, eu automaticamente consigo cumprir os prazos. E como que eu entendo isso quando o meu produto ou minha marca precisa estar sendo reposicionada dentro do mercado, melhorar a qualidade? Eu preciso entender e analisar o ciclo de vida desse produto para o meu negócio. Funciona da seguinte maneira. O ciclo de vida é uma ferramenta que a gente utiliza, onde a gente vai ter várias informações dentro dessa ferramenta. Ela trabalha com a introdução desse produto, o crescimento desse produto, a maturidade e até o declínio desse produto. E como funciona? Na introdução, eu coloco, como o nome já diz, é inicial. Quando eu coloco o produto à venda, lanço ele no mercado. Nessa fase, a característica dele é um baixo volume de venda e a sua produção também é baixa. Logo após disso, a gente passa para a fase do crescimento. Essa fase do crescimento, ela tende a firmar-se dentro desse mercado. É um período de aceitação, o volume de venda aumenta, você começa a ter muito mais lucratividade. Mas, por outro lado, dentro dessa linha de crescimento, também surgem os concorrentes. E aí você já começa a analisar, fazer esse planejamento, o que eu tenho que mudar, o que eu posso melhorar no meu produto, o que eu posso oferecer de benefícios, tá ok? Também tem a fase da maturidade. A fase da maturidade é quando a empresa está com esse produto
equilibrado, tá ok? Esse produto ali ele se encontra dentro do equilíbrio, onde as vendas estão boas juntamente com a lucratividade. Se tornam estáveis, tá? Ela nem aumenta e nem diminui. Só que eu preciso ter um grande cuidado que os gastos podem piorar, porque, como eu disse, no crescimento tem as empresas concorrentes. E essas empresas, se elas inovarem e eu não inovar o meu produto, essas empresas podem passar. E aí, nessa maturidade, em vez de eu voltar o meu produto para o crescimento, se eu não fizer isso, a tendência é eu levar o meu produto a perder a participação por conta desses concorrentes. E aí, quando eu perco a participação, eu começo a perder lucratividade e as empresas começam, a empresa, né, começa a declinar. E aí eu preciso entender essa questão. E como que eu entendo o ponto de vista de um consumidor? Tem dois elementos fundamentais que eu coloquei lá para gente. O preço. O preço, quando o preço é muito importante nisso tudo. Eu preciso ver qual é o valor percebido pelo meu cliente e a sensibilidade que ele tem desse preço. O preço é algo fundamental no ponto de vista do consumidor. Ele analisa, eu acho que eu consigo fazer dessa maneira, quando eu vou comprar algum produto, eu vejo o preço, vocês também talvez vejam o preço, e vocês podem ter isso. Qual o valor que eu percebo? Se eu vou comprar um smartphone, eu preciso entender realmente esse valor que eu estou percebendo é bom, ele atende às minhas necessidades. Agora também tem a sensibilidade. Recentemente eu fui comprar um produto que, quando eu vi o preço do produto, eu falei, não vale. Mas fazer o quê? A gente tem essa sensibilidade do produto na primeira vista. Mas eu não tinha pesquisado ainda a configuração, não tinha pesquisado a robustez daquele produto, não tinha visto nada disso. Eu só simplesmente fui pelo sensível ao preço e acabei não comprando o produto. Mas eu não analisei. Talvez eu pague mais barato num produto e esse produto não tenha a mesma qualidade. Foi o que a gente falou anteriormente. A qualidade desse produto também influencia o preço também. E o que influencia também a questão do preço? São os fatores externos e internos. O que é o fator interno? O fator interno, a gente tem que levar as considerações internas da empresa. O que é o custo que essa organização tem, a estratégia do mix de marketing, né, os 4 P's, né, produto, preço, prazo, promoção, e o objetivo disso tudo. Agora, os fatores externos é a questão da concorrência quando a gente fala de preço. Então, vocês estão notando aqui que o preço dentro de um produto, ele tem uma força muito relevante. Na maioria das vezes, esse desafio das empresas de precificação, de comercializar um produto, é muito difícil, porque as empresas precisam entender qual é o preço que eu preciso colocar, aplicar naquele produto para que eu tenha uma determinada participação dentro desse mercado. E como que funciona isso? A gente fala disso de preço marcado. Esse preço é indicado pelo custo e pela lucratividade que eu vou ter em cima dele. Por exemplo, eu compro um produto, fabrico um produto e esse produto tem um custo para mim de R$50. Qual que é a minha margem de lucro? Qual a margem de lucro que eu quero ter nesse produto, que eu quero obter nessa venda? É 20%? É 30%? Então, a empresa precisa entender sobre essa questão. Tá ok? Quando a gente fala sobre essa questão de preço, isso tende a cair muito na maturidade. Que na maturidade, a gente, como tem um nível bem estável, ou ela diminui, tá? Na maturidade, o nível de lucratividade ela fica estável, equilibrada, ou ela diminui. Então, a função desse de gasto da empresa acaba tendo a aumentar, porque, como eu já disse, a concorrência entra. Então, o meu produto entra em saturação. Então, preciso tomar um grande cuidado, porque na maturidade eu preciso analisar muito bem essa ideia de preço. E como é que funciona muitas vezes o preço? A gente tem o preço elástico e inelástico. Como é que funciona isso? O preço elástico, ele se descreve uma demanda de um determinado produto, onde ele é sensível à mudança do preço. Então, como que funciona isso? Eu vou ler aqui para vocês do mesmo jeito que eu coloquei lá
no material de vocês. O preço inelástico, da elasticidade, ele descreve quando a demanda de um determinado produto é sensível à mudança no preço. O que é isso? Quando eu coloco um preço no produto, ele pode aumentar aquela venda ou ele pode diminuir essa venda. Então, como é que eu coloco isso? Quando eu coloco uma pequena mudança no preço e isso traz um grande impacto sobre as minhas vendas, eu chamo isso de produto elástico. Ele é mais. Mas quando eu coloco essa mudança, ele produz um efeito pequeno de venda, eu falo que ela é inelástica ao preço. Eu fui uma vez num carnaval na região dos Lagos e eu fiquei assustado com o preço do pão. Por quê? Ele aumentou o preço do pão, porque a venda também foi aumentada, tá ok? Então tinha aquelas filas gigantescas para você comprar um pão pela manhã e o preço foi muito alto. Então aqui a gente compra 4 pãezinhos por R$1, lá estava 2 pãezinhos por R$1 e tinha gente comprando, tinha. Agora uma outra forma de vocês entenderem, vocês vão ao mercado, o preço, você muda o preço de uma carne, por exemplo, vou falar de um contrafilé, a R$25, está quieto lá, a carne está vendendo, normal, e você abaixa esse preço para R$19, esse preço vai impactar na demanda desse produto. Então ela é dita como elástica, ela vai crescer a venda. Agora, se você vai no mercado e coloca sal a um preço equivalente, você não precisa colocar o sal mais barato. Então você precisa entender qual produto que você pode mexer no preço para que esse produto tenha uma demanda elástica, onde venda mais e traga mais lucratividade para você. E como que funciona isso na ótica do vendedor? Existem 4 elementos que são fundamentais na ótica do vendedor, no ponto de vista do vendedor, aonde ele consegue entender essa questão da estratégia de precificação. O primeiro é o custo, o segundo, demanda, o terceiro, preço do produto em relação aos concorrentes e o quarto, valor para o consumidor. Então, quando eu vendo o meu produto, a empresa está vendendo esse produto, eu preciso entender qual o custo desse produto, quanto que eu vou vender desse produto, qual o preço que o meu concorrente está praticando e qual o valor desse meu produto para o consumidor. Tá ok? Essa é a parte que eu preciso entender de precificação. Além de precificação, a gente precisa entender também como esse produto vai chegar até o meu consumidor final. E aí a gente entra num outro papo. Esse papo já é de canal de distribuição. Esse canal de distribuição, o profissional de marketing, ele precisa entender qual o canal que ele vai escoar melhor o meu produto. É aquilo que a gente aprende em logística, é o produto certo, na hora certa, no local certo, ao menor custo possível. Então, ele precisa chegar ao meu consumidor ao menor custo possível. Mas para isso a gente tem a distribuição direta e indireta. E nós vamos falar um pouquinho sobre a distribuição indireta, onde essa distribuição indireta ela tem um intermediário. E quem são esses intermediários? Intermediários são os atacadistas, distribuidores, varejistas e entre outros, tá ok? Que vão fazer essa distribuição para uma empresa. E por que é tão importante? Se quando a gente fala que o intermediário ele pode fazer com que esse produto aumente. Existem alguns benefícios que as empresas preferem esse tipo de distribuição, porque é simples, elas aumentam a eficiência do processo de troca. E como que funciona isso? A empresa vende para esse intermediário e esse intermediário chega até a mim o produto. É simples a gente entender isso. Fabricante de arroz, imagine você tendo que ir na fábrica de arroz comprar arroz. Seria algo praticamente inviável. Mas ela distribui para vários mercados, supermercados, mercado de bairro, aonde eles compram e vão distribuindo para aquelas localidades. Então, esses são os intermediários, tá ok? Mas o processo de troca tem uma eficiência muito melhor, tá ok?
Quando eu utilizo esses intermediários, eles conseguem ajustar também a qualidade da variedade produzida e consumida também. Como é que funciona isso? Em vez de a empresa produzir 10 pacotes, que pode ficar com medo de não ter clientela para isso, ela fabrica 20 e distribui em vários locais. Então ela ajusta a quantidade e a variedade também consumida. Então a empresa prefere esse tipo de distribuição. Tá ok? Uma outra coisa também é fazer as transações se tornarem com mais rotina. É muito mais rápido esse desenvolvimento, essa questão de transação do negócio fica muito mais coerente para a empresa. E também facilita esse processo de pesquisa. Porque quando eu tenho subgrupos divididos, cada uma delas vai expor determinadas informações que sejam necessárias para uma demanda de produzir mais um determinado produto, mais um determinado serviço, e que essas informações sejam necessárias para que mudem a questão desse serviço. Já a distribuição direta, nesse caso, a distribuição, o nome já diz, não utiliza intermediário. E aí, o que é isso? Muitas das vezes, algumas empresas controlam isso no total. A sua mercadoria, esse momento mercadológico, até do produção desse produto ao recebimento do cliente desse lado. Então, é automático. Ele produz e o consumidor consome. Tá? E as principais característica, a gente vê isso, é a questão do catálogo. Acho que vocês já viram alguém vendendo Avon, Natura pelo catálogo. Você vai lá, compra o produto, marca no site alguma coisa e esse produto chega até você. Tá ok? Sem a utilização do intermediário. Só que eu preciso estabelecer preços para que esses meus produtos tenham uma determinada validação do mercado. Quando eu coloco uns passos sobre essa distribuição, faz assim. Quando eu passo, num primeiro passo, custo de produção, que eu já falei, o preço dos meus concorrentes, a característica exclusiva do meu produto e o preço dos produtos substitutos. Então eu preciso atender dentro dessas distribuições como que funciona tudo isso. Os intermediários assumem um papel muito importante porque eles conseguem estabelecer toda essa sincronia dentro desse processo de verificação. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês também é a questão da natureza do produto tangível e intangível. O produto intangível ele é tudo aquilo que o consumidor não vê, mas ele existe por trás de todo um produto, por trás de toda uma marca. Então ele pode fazer uma grande diferença. E o que é? Abstração, né? É aquilo que eu não posso tocar, às vezes não tem como ser mensurada dentro de uma pesquisa. Já o produto tangível, a empresa consegue demonstrar para você. É algo concreto, é algo que você pode ver, que você pode tocar. Por exemplo, eu posso falar aqui uma mesa. Quando você entra dentro de uma empresa, você consegue ver as instalações, se é bem refrigerado, se não é. Você fica assim, assustado sobre como que é legal essa situação da empresa que ela lida aqui com os consumidores, ela tem essa prioridade, ela não tem. As máquinas, o consumidor fica assustado com a máquina quando ele vê o tamanho daquilo, da produção, os estoques. Então, isso tudo é bem tangível, é tudo aquilo que eu posso ver e tocar. Agora, aquilo que eu não posso ver e nem tocar são bens intangíveis, tá ok? Então espero ter passado para vocês aí um pouco sobre esse resumo, sobre essa nossa segunda orientação de estudo, e que você possa estar estudando, se aprofundando dentro desse material, e aprofundando, tenho certeza que você irá fazer uma boa prova e terá um futuro brilhante, tá ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.